Vamos discutir agora a teoria sobre um gerador real. Bom, porque o que é um gerador? Então, um gerador é um dispositivo que vai produzir uma diferença de potencial e oferecer isso ao circuito para que ele faça o que tenha que fazer. E por que real? Bom, porque tem os ideais. O que é um gerador ideal? O gerador ideal é aquele que você tem o gerador para produzir, vamos supor, 1,5 volt. Se você ligar uma pequena lâmpada, um motor ou o que você quiser ligar aqui, ele vai manter sempre 1,5 volt, independente da carga que você coloca para ele, se você puxa muita ou pouca corrente. Esse gerador não é o que existe no mundo real. Um gerador real é aquele que você observa, por exemplo, quando você dá a partida no carro e você observa que o limpador e para-brisa para de funcionar, ou o rádio para de funcionar, ou as lâmpadas do carro também diminuem. Então, quando você requisita muita corrente, quando você precisa de muita carga, o teu gerador, no caso a bateria do carro, não consegue manter os 12 volts e cai para, por exemplo, 9 volts. E com 9 volts, os faróis não funcionam, o rádio não funciona, o limpador e para-brisa não funcionam. Então, esse é o gerador ideal. Como que a gente descreve um gerador ideal? Uma maneira de descrever é como essa aqui. Ó. Nós podemos escrever que ele tem dois elementos. Um que nós vamos chamar aqui de força eletromotriz e um outro de resistência interna. O que é essa força eletromotriz? É vamos dizer assim, a diferença de potencial que esse gerador idealmente produz, ou ele produz internamente. Nem tudo que ele produz é oferecido, é entregue ao usuário, mas esse é o valor que ele produz. Então a força eletromotriz, que não é exatamente uma força, tá? É então essa diferença de potencial, é aquilo que vai fazer com que as cargas se movam para produzir algum efeito elétrico. Idealmente, nós chamamos desse valor epsilon. Porém, para que esse potencial, essa energia saia do gerador e seja oferecida, seja entregue ao usuário, ela precisa passar por algum lugar, tem algum mecanismo que faz isso. E esse mecanismo pode ter alguma perda. Então, todas essas perdas são representadas por esse resistor aqui, Rzinho, essa resistência interna. Então, nós dizemos que um gerador real é caracterizado por dois parâmetros. Um é a força eletromotriz, vamos chamar assim a diferença de potencial ideal que ele produz, mas não entrega ao usuário, é isso que ele teoricamente produz internamente, mais um termo que vai me falar da dissipação desse potencial, dessa energia que não chega ao usuário. Bom, então, o nosso gerador aqui ideal tem esses dois parâmetros, que é o que eu vou querer descobrir no experimento, quanto valem os dois. Então, como vai ser o nosso circuito para estudar esse gerador real? Vai ser o seguinte, nós vamos colocar em série com esse gerador um resistor variável, que aqui eu represento como se fosse o nosso reostato. Olha, um resistor onde eu tenho um cursor que eu posso pegar parte dele e usar no circuito. Então, esse aqui é o nosso, pode ser um reostato, pode ser uma década de resistores, pode ser um conjunto de resistores em série, tem várias maneiras de fazer isso, esse resistor variável. Bom, então nós vamos ligar a fonte a esse nosso resistor variável e conectá-lo a um amperímetro, em série, obviamente, para poder saber qual que é a corrente que atravessa esse circuito de malha única em série. E vamos também colocar um voltinho para monitorar qual a diferença de potencial entre esses dois terminais de saída da fonte, que é o mesmo que alimenta aqui o nosso circuito. Então, repara, epsilon é a diferença de potencial idealmente gerada ou internamente gerada no gerador. E V é um pouco diferente. É a diferença de potencial que é oferecida ao circuito. É o que está fora do gerador. Então, quando você pega uma bateria de 1,5 volt, esse 1,5 volt é o V, não é o epsilon. O que tem lá dentro eu não sei, mas eu sei que eu, como usuário, uso 1,5 volt entre os terminais externos da minha bateria.
Ok? Então, como é que a gente representa tudo isso? Eu posso escrever que, olha só, V, que é a diferença de potencial oferecida ou entregue ao usuário, ao circuito, é igual a tudo aquilo que foi idealmente produzido lá na fonte, menos um termo que vai tratar daquela dissipação que eu falei, que é um termo dado por RI, onde Rzinho aqui é a resistência interna do gerador e o I é a corrente. Então esse Rzinho depende dessa propriedade do resistor. E a corrente depende do Rzinho, mas também depende do Rzão. Então essa corrente I, a gente pode escrever assim, ó. Então vamos lá, aqui estão os nossos elementos, a força eletromotriz, a resistência interna, nosso reostático, nós vamos usar de 25 volts, o V, que é a DDP disponível ao usuário. Tá? E a corrente é dada por lei de Ohm. Se repara, epsilon igual a I vezes Rão mais Rinho. Como é que é isso? Imagina que, olha, o epsilon vai liberar uma corrente que vai passar por Rão e Rinho. Então, a resistência equivalente desse circuito, em princípio, é Rão mais Rinho. Então, epsilon dividido por Rão mais Rinho é a corrente que flui pelo circuito. Bom, vamos definir aqui também algumas propriedades interessantes desse circuito, que é a parte de potência. O que é potência? Potência, então, é a taxa, ou quão rápido o gerador transfere energia para o circuito. Tá? Então, a potência total vai ser essa taxa de transferência de energia transferida por unidade de tempo, idealmente pelo gerador. Porém, nós vamos ver que nem tudo que é entregue pela fonte é usado pelo usuário. Então, vamos definir também aqui o que a gente chama de potência útil, que é também a potência, a taxa de entrega de energia de entregue para o meu circuito, que realmente chega disponível ao usuário. Então, uma diferença entre total, que vai estar ligado com epsilon, com útil, que vai estar ligado com V. E a relação entre esses dois é o que nós vamos chamar de rendimento. É a relação entre potência útil por potência total. Ok? Então, em termos de equação, podemos definir que a potência total é dado por epsilon vezes I, enquanto que a potência útil é dado por U vezes I. Então lembra do I? Nós reduzimos lá em cima, era epsilon por Rão mais Rinho. Então eu posso escrever que a potência total é dada dessa forma em termos de propriedades do gerador, epsilon e Rinho, e propriedades do circuito, Rão. Não escrevo em termos de corrente, mas eu transfiro para parâmetros do gerador e do circuito. O mesmo aqui, potência útil, agora é V, chama assim V vezes I. Esse V nada mais é do que RI, repara. Esse V é a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, que nada mais é do que eu tenho por um resistor R atravessando uma corrente I. Então a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é RI. Então eu escrevo aqui potência útil é V vezes I, que é igual a RI ao quadrado. Como o I é dado por epsilon por Rão mais Rinho, eu posso escrever que tem uma expressão para potência útil em termos de parâmetros do gerador, epsilon e Rinho, e em termos do Rão, que é o circuito. Bom, dividindo PU por PT, potência útil por potência total, nós podemos escrever aqui o rendimento, que é dado por essa expressão. Então essas são as equações que nós vamos usar nessa aula.